Boa noite a todos. Como representante do Poder Legislativo e de acordo com o artigo 4º da Resolução 163/2012, declaro aberta a presente audiência pública, convocada por ato da Presidência número 15, de 31 de agosto de 2015, e que tem a finalidade de discutir assuntos relacionados ao projeto de lei complementar número 1/2015, que revoga e altera dispositivo da Lei Complementar número 10, de 30 de agosto de 2011, que dispõe sobre a consolidação das normas edilícias do município de Assis e da outras providências, juntamente com os vereadores, autoridades e público presente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar e agradecer os vereadores e a todos os presentes. Convido o vereador Claudecir Rodrigues Martins, presidente dessa Casa de Leis, para auxiliar nos trabalhos e que toma assento na minha esquerda. Queremos justificar a ausência do vereador João da Silva Filho por motivos de viagem. Convido ainda o engenheiro civil Júlio César Marques Dias para que tome assento à minha direita. Convido ainda o presidente do PSDB, Piotto, para que tome assento ao lado do vereador Gordinho. E convido ainda o senhor José Otávio de Góes Botega, conselheiro tutelar, representante da conselheira tutelar de Assis, para que tome assento à minha esquerda. Sobrou lugar? Tem aqui, né? Cabe duas cadeiras ali? Eu vou chamar o Fael e a mulher. Hã? Então tá bom, tá bom. Convido aqueles que estão na plateia que ainda não realizaram sua inscrição e desejarem fazer uso da palavra, a favor, dirigir-se à recepção. Representantes da autoridade civil já foram convocados. Uso da palavra. Convidamos para uso da palavra o senhor engenheiro Júlio César Marques Dias, engenheiro civil, para que em 10 minutos explanar sobre o projeto de lei complementar número 1/2015, que revoga e altera dispositivo da lei complementar 10, de 30 de agosto de 2011, que dispõe sobre a consolidação das normas edilícias do município de Assis e da outras providências. Júlio, se você quiser fazer uso daqui mesmo, não pode usar a tribuna. Aí. Na tribuna é melhor na TV. Tá. Quero informar a todos os telespectadores e o pessoal que estiver nos acompanhando através das mais variadas mídias, que nós estamos ao vivo pela TV Cabo, canal 7, TV Digital, canal 61.3. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, porque é um assunto muito importante, creio que é importante para toda a população de Assis. Senhores vereadores, presidentes desta casa, pessoas presentes, o projeto que se encontra em debate, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vem corrigir uma distorção que existe na legislação atual. O Código de Obras de Assis, ele prescreve o seguinte: para uma casa que tenha um corredor e ela seja fechada em um dos seus lados, é considerado um local semiaberto, ela prescreve um corredor a legislação prescreve um corredor de 2 metros. Agora, o que acontece com isso? Esse corredor, ele inviabiliza obras mais simples, obras
de pessoas que compram meio terreno. Então, como primeiro ângulo de visão aqui, a gente quer explanar o seguinte: o jeito que está essa legislação, ela pune exatamente as pessoas mais pobres, as pessoas que conseguem comprar o chamado meio terreno, principalmente nas casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, o que acontece? Eu distribuí aí um papelzinho que vocês podem dar uma olhada, que é um exemplo de uma casa no meio terreno, num terreno de 5 de largura. Quando você coloca o corredor com 2 metros, o dormitório da parte central da casa fica com 1,68 de largura. Agora é fácil, não precisa ser técnico, engenheiro, nada para saber o seguinte: um dormitório com 1,68 m de largura é impossível. Ele é muito estreito. O mesmo ocorre com o banheiro. O banheiro com 1,68 m é um banheiro muito pequeno. Ele teria que alargar demais para ficar viável. Acontece que é um meio terreno. É um meio terreno. Então, a gente poderia dizer o seguinte: se passasse a ter 1,5 m de largura o terreno, como acontece em todas as cidades. Gostaria que todos soubessem o seguinte: a legislação de todas as cidades prescreve para essas situações 1,5 m de corredor. Se a gente colocasse 1,5 m, ele passaria a ter 2,18 m. Ainda não é grande, mas é viável. Para uma casa simples, passa a ser viável. Então, a legislação de Assis, ela pune os mais pobres. Por isso ela precisa ser mudada, é muito interessante. Aí alguém poderia perguntar assim, mas e tecnicamente? E tecnicamente? Tecnicamente, nós poderíamos dizer o seguinte: qualquer legislação que trata de construção, ela prescreve itens para tornar aquela casa salubre. Ou seja, que aquela casa, ela não traga nenhum tipo de doença às pessoas. E para a casa ser salubre, ela precisa ter iluminação e ventilação. Agora, quem que vai determinar exatamente o que é uma casa salubre? O código que cuida dessa área. O código que cuida dessa área. Então, existe um código que ele prescreve todos os itens relativos à salubridade de uma residência ou coisa assim. E esse código, ele prescreve um corredor de 1,5 m. Então, em termos técnicos, a casa é salubre se ela tiver um corredor de 1,5 m. Por quê? Porque a ventilação já é suficiente, mesmo que seja fechado um dos lados. Então, em termos técnicos, é importante que a gente fale a respeito disso. A parte técnica não prescreve nada contrário a essa mudança da lei. E em termos econômicos para a Prefeitura de Assis, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu vi um local desse aqui em Assis. Eu falei, pô, mas você está fazendo a casa com o corredor errado, hein? Seu corredor não tem 2 metros. E a legislação de Assis exige 2 metros. Aí a pessoa me falou assim: ah, não, eu não vou nem regularizar essa casa, eu estou fazendo uma casa para alugar. Por isso, eu já estou fazendo assim mesmo. Então, as pessoas passam a fazer de forma errada, porque é inviável como exige a lei, e a Assis deixa de arrecadar. A Assis deixa de arrecadar, porque ali vai continuar sendo um local que é um terreno. A cidade vai arrecadar impostos em cima de um terreno e já vai existir uma casa naquele local. Então, pelos 3 ângulos de visão, no campo econômico para a cidade, é interessante a mudança. Num segundo ângulo, o ângulo técnico, o próprio código que prescreve a parte salubre das casas, prescreve 1,5 m, e aqui é 2. E no campo social, que a gente vê que ele pune, a legislação do jeito que ele está, ela pune os mais pobres. Quem compra um terreno, meio terreno, na verdade, de 5 de largura, fica com essa dificuldade na construção. Então, os 3 ângulos de visão.
Existe também a proposta aí de retirar um detalhe também que é muito estranho no Código de Obras de Assis, que é a exigência, até pouca gente sabe disso, mas está lá no Código de Obras. Assis não pode ter muro acima de 2 metros. Agora, o que acontece? Outro dia, eu fazendo um projeto para uma pessoa aqui, ela falou assim, põe no projeto aí um muro de pelo menos 2,5. Eu falei, não pode pôr. Aqui em Assis é obrigado, os muros não podem passar de 2 metros, pela lei. Então, o que acontece? Nós sabemos como está a sociedade, nós sabemos como está a violência, e prescrever o máximo de 2 metros para o muro também é uma situação bastante estranha. Por isso, a gente pode concluir o seguinte, essa mudança na lei vai corrigir 2 distorções muito importantes, muito importantes. Por isso eu quero dar os parabéns a essa casa, dar os parabéns ao vereador, Capitão Coelho, que colocou esse projeto de forma muito sábia, percebeu que pode corrigir esses detalhes da lei. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Banjula. Agora nós passaremos o uso da palavra livre. Passaremos para o uso da palavra livre dos inscritos, que terão 3 minutos para apresentar suas sugestões conforme artigo 8º, parágrafo único da resolução 163/2012. Consta aqui inscrito para fazer uso da palavra livre o senhor Roberto Siciliato. O senhor quer usar a tribuna, senhor Roberto? A resolução prevê 3 minutos, mas nós vamos conceder-lhe 5 minutos. De mão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou na condição de conselheiro do Condurb, represento a defesa agropecuária, e nós gostaríamos de comentar que, a respeito dessa alteração proposta pelo excelentíssimo vereador Alcides Coelho, da limitação da altura dos muros em 2 metros, não é? Nós gostaríamos de esclarecer o seguinte, que na condição da existência desses terrenos de 5 metros de testada, que são uma questão que nós acreditamos que não deveria haver, porque isso aí realmente afronta a qualidade de vida de qualquer morador, morar num corredor. Aí, com uma redução da largura dos corredores, e agora abrir para que esses muros possam ultrapassar 2 metros sem nenhuma condição de, pelo menos na lei, ter alguma ressalva para, em certos casos, poder ser restringido. Eu entendo que isso é muito complicado, porque eu discordo, nobre vereador, na sua propositura de alteração da lei, que realmente vai ter uma afetação muito grande em termos de ventilação, em termos de iluminação. E ainda tem mais. Ainda não se falou em umidade. Nós temos períodos do ano que a umidade é muito grande. Se você levantar um muro 4 metros de altura, restringir um corredor para 1,5 metro, num terreno de 5 metros de testada, então isso fica uma questão muito séria. Então eu gostaria de fazer essa observação, né, para que se possa colocar essa lei, né, em análise lá no Condurb, lá no Condema, né, e em outras instâncias que puderem estar colaborando, né, como o CREA, né, que tem uma representação em Assis, para que nós possamos não incorrer no risco, né, de amanhã termos situações piores.
eu não sei meu tempo, já deve estar esgotado. Eu acho que a questão de segurança que foi posta, eu vejo com muita preocupação a questão de segurança. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que conquistar maior nível de segurança, dando mais condição de ensino para as crianças, tirando as crianças da rua, não é? Combatendo todos os níveis, né, de agressão que hoje está existindo na nossa comunidade, que é muito sério, cresceu muito, né, depois do presídio. Mas eu não vejo que o muro, o aumento da altura do muro por si só vai levar a uma solução desse problema. Além dos outras questões que eu coloquei que são agravantes. Então, eu penso o seguinte, que nós temos que raciocinar o seguinte: quando você tem uma edificação num lote que ele tem 400, 500 ou 1.000 metros quadrados ou mais, essa questão da altura do muro passa desapercebida, né? Mas quem vai residir em meio lote, eu acho que a gente precisa analisar melhor. Era isso, eu gostaria de agradecer e fico à disposição para colaborar naquilo que for possível. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Tem mais alguém da plateia que gostaria de fazer uso da palavra? Quero só pedir desculpa para o Zé Roberto Piotto, uma vez que eu anunciei ele aqui como presidente do PSDB, mas, na verdade, ele está aqui como presidente do CONDURB, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Se tiver alguém que queira fazer uso da palavra, à disposição. Deseja, Piotto? O José Otávio deseja? Tá bom. Obrigado. Dando prosseguimento à reunião, passaremos agora o uso da palavra pelo vereador Gordinho, presidente dessa Casa de Lei, se é que tem interesse. Não, Coelho, eu acho que, primeiramente, agradecer a oportunidade que você tem nos dado também, como parceiro, como representante legal da população, e agradecer mesmo as pessoas aqui envolvidas, o Júlio, meu Piotto também, o José, né? José Otávio, também as pessoas que estão aqui presentes. Enfim, eu acho que a audiência pública é para ouvir, né, tanto a parte positiva como a parte negativa. Foi explanação do Júlio e também do Ceciliato. Acho que, devido a isso, acho que você tem que fazer um trabalho diferenciado, como é a audiência pública, como você, né, o regimento permite, para que essa situação tinha que ser audiência pública. Então, nós como presidente, eu como presidente, só tenho que agradecer mesmo o trabalho que você tem desenvolvido nessa Casa de Lei e dar os parabéns pela condução dos trabalhos, só isso. Também quero agradecer o Zé Otávio, o Roberto Ceciliato, a Sônia, o Júlio, o nosso presidente dessa casa, o Claudecir, o Piotto, o Zé Roberto, o tio Toninho, todos os funcionários dessa casa de leis. Agradecer a presença do Rafael, com a esposa, está aqui abrilhantando os nossos trabalhos. E agradecer os telespectadores da TV a cabo, canal 7, TV digital, canal 61.3. A participação de todos vocês durante essa audiência pública. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradeço a presença e a participação de todos. E, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos, muito obrigado.